Hoje vocês estão me vendo de um jeito diferente. Eu estou de corpo inteiro porque hoje é um momento especial. Nós vamos fazer um tour virtual, né? A gente fez isso no mês passado, não, em janeiro, na verdade. A gente fez um tour virtual em janeiro, foi muito legal. E eu falei que eu fiquei de pesquisar quais eram os museus, exposições que estavam disponíveis para a gente fazer esse tipo de passeio, né? Então eu consegui agora para a gente fazer um tour virtual pela a exposição que teve em cartaz no CCBB, que foi do Alphonse Mucha. Eu não sei exatamente como é que fala ainda o nome dele, mas a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dele. Então, gente, eu convido vocês para sentarem confortavelmente aí na casa de vocês, pegarem um chazinho para a gente começar, porque esse é mais um esquenta aqui da nossa Semana da Aquarela Floral, que começa na semana que vem. E o workshop, quem ainda não se inscreveu, dá tempo de se inscrever. As aulas vão ser liberadas no dia 22, então dá tempo. Eu vou botar depois o link aqui nos stories para a gente poder aproveitar ao máximo. Então, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever. Então, como eu falei que ia fazer outro tour virtual, consegui esse. E eu estava pensando muita coisa. Eu falei, da onde eu vou tirar um tour virtual que tem a ver com o tema que eu estou falando, que a gente está falando sobre flores esse mês todo, também falando sobre mulheres pintoras, mas dessa vez eu vou falar sobre um homem pintor. Gente, eu vou pedir licença às mulheres que eu estou conversando aqui com vocês, mas a gente precisa falar dele, aproveitar que a exposição estava em cartaz. E aí, se você não foi à exposição, assim como eu não fui, porque eu não consegui ir, assim, vou falar bem sincera, eu tive uma folguinha depois do carnaval, mas eu fiquei com medo de andar na rua, e aí eu não fui na exposição. Fiquei em casa mesmo e falei, quando tiver em outra oportunidade eu vou. E aí eu fiquei catando e eles abriram um tour virtual da exposição. Então, duas coisas agora, dois recados. Então, esse aqui foi feito pelo CCBB do Rio de Janeiro, onde é aqui o ateliê, né? Mas eu não fui ver a exposição ao vivo e fiquei morrendo de vontade, morrendo de pena de não ter ido. Mas a imagem está muito bem feita, que dá para a gente ver umas boas imagens mesmo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui o nosso tour virtual através da exposição Alphonse Mucha, o legado do Art Nouveau. Então, assim, vamos entrar aqui na nossa sala virtual aqui. Vamos entrar nessa primeira sala aqui da exposição, que a gente vai começar a ver quem é ele, né? Vê se dá para clicar aqui nessa imagem para botar ele aqui na frente. Será que dá para ver melhor? Não dá. Ela entra. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, tá bom, gente. Vamos nos contextualizar. Vamos saber aonde a gente está nesse momento, né? O Mucha, esse artista com o qual a gente vai ver as obras e vai fazer essa visita, ele foi um artista que trabalhou, que produziu bastante dentro de um período artístico que a gente chama de Art Nouveau. Então, o que é o Art Nouveau? Onde ele estava, né? Vamos pensar assim. Ele estava trabalhando, ele ficou famoso, né? O Mucha e o Art Nouveau, enfim, eles foram produtos de um momento chamado Belle Époque. Belle Époque é mais um momento que aconteceu na Europa, dentro de um período entre guerras, então ela termina mais ou menos no fim da Guerra Franco-Prussiana, mais ou menos em 1800 e... deixa eu achar aqui minha data. Não botei a data, gente, mas é 1800 e alguma coisa. E termina, nesse período da Belle Époque, termina no início da Primeira Grande Guerra Mundial, que é 1914. 1871, a Guerra Franco-Prussiana termina em 1871. Então, você tem um momento mais leve, de respiro ali, né? Acabado de sair de uma crise e um momento que deu uma relaxada e depois teve uma mega outra crise, mas deixando as crises para fora, vamos ver o que aconteceu nesse período, que foi um período artístico muito bom, teve muita coisa acontecendo nesse momento. E aí, onde ele trabalha. Ele e vários outros artistas também
mas a gente vai pegar esse artista que é quase que único, assim, a gente olha o trabalho dele, não tem como negar e fala assim, foi feito por ele, não tem jeito, ele é inconfundível, né? Então, o Art Nouveau é um estilo que começa a surgir mais ou menos nessa época também da Belle Époque, e ele de uma maneira geral, ele recebe esse nome na França, Art Nouveau, mas ele vai receber nomes próximos e variados, né? Em quase que toda a Europa a gente vai ter um estilo parecido. Então, na Itália, o Art Nouveau se chamou estilo Liberty. Na Inglaterra, ele coincidiu também com os fenômenos do movimento do Arts and Crafts, que era também uma questão do design, entrando o design na produção, um pouco mais de arte numa produção repetida, de modelos industriais, né? Então, ela tem a ver não só com a pintura, mas com a arquitetura, com o mobiliário, com acessórios, com a moda. Então, o Art Nouveau vai englobar muitas coisas dentro de um conceito. E aonde que vem essa fonte do Art Nouveau? Aonde é que eles vão estar se inspirando? Justamente com as nossas temáticas aqui. Eles vão se inspirar com a natureza, mais especificamente com as plantas e com as flores, né? Esse movimento sinuoso das trepadeiras, do formato das flores, das folhas, dos galhos das árvores, tudo isso vai ser inspiração para a criação de um monte de coisa, inclusive mobiliários, até casa, gente, casa, tudo que vocês podem imaginar. Essa época está entendendo que essas formas sinuosas interessantes da natureza são muito bonitas para serem colocadas no nosso dia a dia, né? Dentro dos nossos afazeres, assim, digamos. Então, tem umas escadas super bonitas que vão fazer meio que um caracol, assim, e o corrimão parecem galhos de árvore. A gente vai ter portão com essas características também. Saídas de metrô em Paris vão ter alguns que são dessa mesma época, e vão ter essa ideia do uso desses movimentos sinuosos dos elementos naturais, né? E o Alphonse Mucha, ele está inserido nesse momento, e ele ele nasce, né, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui onde é que a data que ele nasce aqui, que eu sempre tenho meu caderninho para não me perder. Ele nasceu em 1860. Ele é da República Tcheca, gente. Ele era um artista tchecoslováquio, né, na época. Hoje a gente chama de República Tcheca. E ele nasceu em 1860. E nessa época que ele nasceu, o país estava sob domínio austríaco. Então, ele vai, posteriormente, lá no fim da vida, ele vai escrever uma pintura. Na verdade, ele não escreve. Ele pinta, né, uma pintura que chama Epopeia Eslava, que conta a história todinha da passagem dos anos, do próprio folclore deles, mas também com essa ideia mais política, porque o próprio país ficou sob domínio de outros e ele queria mostrar o quanto livre aquele país poderia ser. E, enfim, mas ele começa pequeno, pintando, desde 8 anos, tem uns quadrinhos bonitinhos. Quem quiser também acessar, depois no final eu vou deixar o link da Fundação Mucha, que é a fundação que promove essa exposição. Eu vou começar a falar um pouquinho dele, depois eu falo dela. E aí, desde muito cedo, começou a pintar, e aí ele quis mesmo fazer carreira artística. Ele já tinha essa ideia, tentou ingressar na Academia de Arte de Praga e não conseguiu. Quando ele não consegue, ele acaba saindo da sua cidade natal, ele sai de Praga por um tempo e fica vagando, né? Ele fica se mudando por vários locais. E em Viena, ele passa um tempo em Viena e em Viena ele começa a trabalhar para uma companhia de teatro. Ele faz os cenários, faz toda a parte artística, né, que o teatro precisa. Ele ingressa nessa companhia, no Teatro de Viena mesmo. Então ele ingressa lá como artista cenógrafo e de noite ele frequenta aulas de arte. Então ele estuda, né, aproveita esse momento de trabalho para financiar as próprias aulas que ele estava fazendo à noite. Então a gente vê que ele já está inserido mesmo dentro do mercado, não trabalhou com outra coisa, ele foi sempre tentando buscar essa ideia de estar envolvido com a arte do modo como ele queria. Então, aí tem um acidente, eu tenho que ler aqui porque é mais difícil, assim, são muitas histórias. E teve um acidente no teatro que ele estava trabalhando, e aí o teatro pegou fogo, então tem retratos disso e tal, e aí ele perde
o trabalho, né? Porque pegou fogo o teatro, então ele tem que sair de Viena para procurar outro trabalho para fazer. E aí ele se muda novamente. E desse tempo que ele se muda, ele volta a morar com a família dele e ele continua trabalhando como ilustrador também para cá, fazendo revistas, com essa cara mais gráfica de trabalho que ele já estava desenvolvendo, né? Então, ele não deixa de trabalhar em nenhum momento. Em 1885, ele é admitido na Academia de Arte de Munique e passa 2 anos estudando lá. Em 1887, ele se muda para Paris. Esse momento em que ele sai de Munique e vai para Paris é um momento muito decisivo da vida artística, né? Vamos lembrar, gente, que Paris, nesse momento da Belle Époque, era um centro artístico muito grande, tinha muitas oportunidades para os artistas nesse lugar, estava tudo acontecendo lá. Então, ele também aconteceu lá, ele se muda, vai para lá, e aí ele começa a desenvolver os trabalhos dele, né? E também ele começa a frequentar a Academia Colarossi. Essa academia na França, a gente vai ter uns estilos de ensino, eu já comentei aqui algumas vezes isso, que o artista, antes de entrar para uma academia oficial, regida, né, como se fosse a do governo francês, eles frequentavam outros estúdios anteriores, outras academias também, e outros ateliês. Então, essa é como se fosse uma academia independente, tipo a Academia Julian também, de arte, e ele frequentou a Colarossi, e aí continuou trabalhando, né, e conhecendo outros artistas, fazendo ali o métier todo que eles se encontravam em bares, cafés, e conversavam, trocavam os trabalhos. Tem um café que ficava na frente dessa escola e que os alunos que estudavam na escola podiam pagar o que consumiam no café com suas obras de arte. Isso é muito engraçado, assim, eu queria hoje em dia, se eu tivesse tomado um café lá em qualquer lugar, eu dou uma pintura, porque eles não têm dinheiro, assim, tem o seu trabalho, que é a sua obra, e eles conseguiam pagar dessa maneira, porque a arte estava sendo também um bom investimento nesse momento, então com certeza o café também repassava essas pinturas, né, desses artistas jovens, né, para outros marchands, enfim, tinha um comércio acontecendo ali também, então isso era possível acontecer nesse momento. Ele chegou, então, em 1892, ele abriu um estúdio dele, ele também já trabalhou, ele também dividiu o ateliê com Gauguin em algum momento da vida dele, eles conseguiram dividir um ateliê juntos, ele também tentou entrar nos salões, ele fez mais ou menos o caminho que todo artista fazia nesse momento, né? Mas aconteceu que ele um dia substituiu um artista, ele já trabalhava com cartazes, né? Capas de revistas, essas coisas assim, ele foi substituir um artista dentro de uma gráfica lá, que ele estava trabalhando, porque o artista precisou se ausentar, e ele foi fazer os cartazes de teatro de uma artista super famosa na época, que chama Sarah Bernhardt. Essa artista ela era muito conhecida, ela era chamada como a Divina Sara, ela interpretava papéis muito importantes do teatro, e ele, nesse momento, ele precisou-se, né, fazer um cartaz para uma das peças dela. O cartaz que ele fez muito sucesso, e aí ele explodiu, gente. Deixa eu pegar o cartaz aqui. É aquela pintura grande. Vamos ver se tá na viradinha aqui. Pronto, conseguimos. Esse aqui, que é um cartaz que ficou muito importante nesse momento em que ele está fazendo essas substituições, né? Essa é a Sarah Bernhardt. E ele faz ela dessa maneira comprida aqui, ó, que é super inovador. Ela ficou muito famosa e o cartaz ficou muito famoso e todos explodiram. Foi assim uma festa de uma coisa extremamente nova para a época, né? E aí ele faz uma elaboração técnica muito bonita. Isso aqui são gravuras, gente. Gravuras porque são trabalhos que precisam ser feitos com muitas reproduções, né? Isso aqui não é uma pintura de tela, é um papel gravado, uma impressão. E aí, mas ela é muito elaborada, é muito bonita e é colorida. E esse tipo de trabalho, esses cartazes das propagandas do teatro, começaram a fazer com que as ruas se tornassem
grandes exposições ao ar livre. As pessoas passavam na frente dos muros, dos portões do teatro e viam essas obras lá, e isso parecia que dava um bem-estar nas pessoas. Tem relatos dele aqui, quando ele diz isso, que quando as pessoas passavam, elas se sentiam espiritualmente felizes, assim, e aí isso ficou foi tão bem para ela, que ficou mais famosa ainda dentro da sua profissão, quanto para ele, que ganhou um status de artista super requisitado para trabalhar com essas questões gráficas, né? Então, isso é muito interessante. Ele seria hoje o que a gente chama de um multiartista, porque ele tem uma formação acadêmica com a pintura, desenho e pintura, mas trabalhava com ilustração, fazendo trabalhos para revistas, né? E também esses trabalhos gráficos, assim, para propaganda. Então, ele já trabalhava com uma ideia do design, que ainda nessa época não tinha esse nome, não tinha exatamente o profissional do design. É um momento que está começando. A gente vai ter uma fagulhazinha dessas ideias do design acontecendo lá na Inglaterra, com esse movimento do Arts and Crafts, e com o Musha também, com essa ideia de um artista que presta serviço para propagandas, para produtos também. Ele também está fazendo esse tipo de coisa, assim, e sendo reconhecido também por isso, e sendo procurado, para que as marcas começaram a procurar ele para poder ter isso na sua obra, ter essa visão, essa imagem que era muito bonita, e ficou primeiro relacionada com essa artista Sarah Bernhardt. Quem quiser ver um filme, tem um filme super bonitinho, é uma animação, que ela chama de Lili em Paris. Eu acho que eu já botei nos stories aqui alguma vez. Essa animação é sobre uma menina que vai a Paris, ela é de uma colônia francesa, ela não é da França, ela sai de uma colônia francesa e vai a Paris, e acontecem vários fatos que acontecem com ela, mas enquanto o filme está passeando e ela está resolvendo os mistérios lá dos acontecimentos, ela vai conhecendo várias personalidades justamente dessa época aqui. Então, ela se encontra com Sarah Bernhardt. Então, quem tiver essa curiosidade, assim, ver um pouquinho mais, a animação é super bonitinha, e como a Lili vai conhecendo personalidades importantes, principalmente mulheres importantes da época, acho que vale a pena ver o filme. Eu achei o filme no Now, eu acho que tem, e na Netflix também tinha. Então, fica aí a dica de filme para o fim de semana, de Lili em Paris. É uma animação, quem tem criança, dá para ver com criança, assim, a Júlia super gosta, e acho que vale a pena, é bem legal. Então, vamos dar uma passeadinha aqui entre os trabalhos dele para a gente poder conhecer um pouquinho. Aqui são várias, são estudos e cartazes. Põe aqui nesse aqui, vamos ver se esse aqui clica. Para a gente ver. Pronto. Isso aqui também foi um cartaz de teatro, né? O Teatro da Renascença, que era o teatro onde a Sarah Bernhardt trabalhava. Então, ele ficou nesse cargo, né, de trabalho de cartazes e produzir essas coisas por 6 anos. Ele ficou tão bom. Ela gostou tanto da representação dele que ela fez um contrato com ele de 6 anos. Então, por 6 anos, ele trabalhou também dentro do próprio teatro, fazendo outros tipos de identidades visuais para as peças, enfim. Vamos ver se tem os outros cartazes de teatro para a gente dar uma olhadinha, ver se do outro lado tem. Mostra esse aqui, que esse aqui é um esboço dela. Vê se dá para abrir. Será que dá para abrir? Acho que esse não tem. Vê esse aqui. Esse que tem. Olha só, essa é ela com uma das roupas dos personagens. Então, ele fazia esboços, esquetes dela, para depois criar isso em cima dos cartazes. E aí tem representação dela bastante feminina e também dela em personagens masculinos, que ela representava também. Vamos ver se tem mais algum que abre aqui. Vamos dar uma voltinha. Esse não vai abrir, não. Vamos lá. Vamos passar para a próxima sala, não tem problema não. Eu acho que aqui já abriu. Aqui, ó, aqui estão os cartazes. Vamos ver se eles abrem. Aqui é uma peça também do teatro dela, já vem com o nome dela de Teatro de Sarah Bernhardt. Esse aqui é Hamlet, que ela fez. Aqui tem ela bem feminina aqui desse lado.
Olha que bonito esse aqui. Outro cartaz. E essa aqui é ele como Lorenzaccio, uma outra peça que ela fez interpretando um personagem masculino. Esse foi no Teatro della Renascença ainda. Bom, vamos aqui virar um pouquinho mais. Deixa eu olhar aqui para eu não me perder. Essa exposição, gente, veio com 100 obras dele e eu fui dar uma lida sobre a origem da exposição. A própria Fundação Muchá é que faz esse tipo de divulgação do trabalho do artista. Então, eles que inventam, né, assim, organizam essa exposição e distribuem ela em locais ao redor do mundo para que a gente possa conhecer. Então, eles fazem um trabalho de divulgação artístico mesmo, com o seu próprio acervo, para que a gente conheça o trabalho de Alfonso Muchá. E aí eles vão dentro de um dos objetivos dele. Eles escreveram uma coisa super bonita. Eles falaram assim, que Muchá acreditava apaixonadamente que a arte é um bem essencial à humanidade e que deveria ser vista e apreciada pelo máximo de pessoas possível. Então, eles fazem disso um propósito, né? Como me pareceu lendo alguns textos aqui, até da própria... Eu achei que os textos aqui eu não consegui abrir, mas no Google Art and Culture, que é um aplicativo do Google, tem os textos da exposição. Aí eu li os textos por lá e não tanto por aqui. Abre, vamos ver se tem aqui alguma para a gente ver aqui. Olha só que bonito. Esse aqui, ó. Gente, olha só que coisa magnífica. Isso são cartazes publicitários, cartazes de propaganda, de encomenda que ele recebia para poder... Aqui seria uma cerveja. Aqui, ó. E ela tá tomando a cerveja. Sempre vão vir essas mulheres com essas poses movimentadas, os cabelos que dão todas essas voltinhas, com arranjos de florais na cabeça, trepadeiras atrás. Ele estava super imergido dentro dessa ideia do Art Nouveau e o Art Nouveau também ficou extremamente influenciado por ele. É quase uma simbiose, assim. A gente pensa no movimento do Art Nouveau e ele foi um artista super influente ao movimento e o movimento também influenciava a possibilidade dele trabalhar dessa forma. E ele assim, é uma coisa que ele é inigualável, gente. Você olha, alguém aqui já deve ter visto alguma coisa parecida com isso, se não já viu algum próprio trabalho do Alfonso Muchá. E a gente olha para isso e não consegue esquecer. Assim, se você olhar um próximo trabalho, vamos botar aqui do lado. Ele tem toda uma linguagem visual que é muito próxima. Então, assim, ó, são arcos que vão estar dentro da composição aqui. Olha que composição super bonita essa aqui. Tem um peso visual aqui, tem outro, um arco atrás da moça. A moça também faz um movimento aqui, ó. Ela tá mais reta, mas a própria curvatura do vestido dela faz um passeio, assim, pela obra. Aí a dobra é meio sinuosa, os cabelos se confundem com essas penagens, esses arcos que ficam aqui atrás dela. E tem os cenários, às vezes imaginários, às vezes não. Esse aqui é até um cartaz publicitário de Monte Carlo aqui. Vamos ver se tem mais um outro aqui para a gente olhar. Esse aqui a gente viu? Vai ver esse aqui. Olha só, outro cartaz publicitário e ele trabalha aqui, ó, com esse tamanho diferente que também chamou atenção tanto nos cartazes de teatro e que ficou bonito por conta disso. As mesmas movimentos das mulheres com parecem uns vitrais atrás delas, né? Com esses rosáceas, com esses desenhos florais. É muito bonito e não dá muito para confundir. Vamos ver aqui, ó. Olha só que bonito esse também. Vamos ver outros. Acho que a gente já pode ir para a próxima sala. Porque aqui vai ser mais do mesmo. Ah, chegou! Essa sala aqui é o que eu queria chegar. Ó, bota aqui nesses quadrinhos de cá. Vamos ver se dá para ver. Dá para ver todos. Então, vamos botar aqui, ó. Isso aqui é um esboço, gente. É um esboço
do trabalho para poder... É o pensamento inicial dos tipos de cartazes que ele vem trabalhando. Então, olha aqui, faz o desenho, ele faz o desenho da moça, tem uma motivação, ela está segurando frutas e flores aqui, ele tem uma pose, tem um estudo e já tem aquela marca aqui daquela auréola lá que ela vai colocar alguma outra coisa quando vier o motivo para ser preenchido. Volta aqui atrás, volta aqui mais. Aqui também. Outros esquetes, ó. Olha só como uma imagem de esquete, gente. Tem vários desenhos na mesma página. Isso aqui é detalhe. Detalhe da dobra, pé e figura do joelho. Aqui, detalhe do movimento da mão. E essas figuras femininas. Volta aqui nesse aqui também. E aqui tem uma prancha, né? Com outras figuras femininas, adornos e tal. Dentro desses adornos aqui, lembra muito joalheria e coisas da época, que também estavam super influenciadas a moda foi muito influenciada pelo Art Nouveau. Esses desenhos aqui também fazem parte de um livro que ele tinha de figuras decorativas. Então, foram 40 pranchas que ele produziu, com o modo dele de trabalhar, com essa arte decorativa, se você na época quisesse adquirir, né, você podia também estudar ali através dele. O Mouchard foi professor também, ele foi muita coisa. Ele tinha essa questão didática de trabalho, então ele também passava os ensinamentos, né, os conhecimentos dele para os outros, os alunos. Ele por muito tempo foi professor. Vamos virar aqui desse lado de cá. E aqui tem uns estudos, isso aqui é desenho. Tem uns estudos botânicos dele que são, assim, preciosos, né? Eu desconheço que ele tenha trabalhado como ilustrador científico, ilustrador botânico, mas ele fazia esse trabalho de botânica, assim, esse desenho, né, precioso, com todo o detalhamento, para que depois ele usasse isso aplicado aos próprios trabalhos. Então, aqui aqui é uma papoula, na próxima prancha aqui, a gente vai ter várias vistas do lírio aqui, em posições diferentes, esse matinho aqui, um desenho super bem detalhado, que vai ficar aplicado num outro trabalho, que aí no final da live eu vou mostrar aonde é que foi parar esses lírios de cá. Então, vamos prosseguir aqui nossa visita para a próxima sala. Aqui são vários desenhos. Ah, a gente entrou aqui num cofrinho. Será que algum abre? Vamos ver o que é aqui. Ah, eu acho que são umas fotografias aqui. Vamos abrir uma fotografia só. Ele era um homem do seu tempo, gente. Era super moderno. Ele comprou uma máquina fotográfica. Tem até o ano. Deixa eu ver se eu acho aqui. O ano que ele compra. Em 1892, ele compra uma máquina fotográfica e ele mesmo faz as fotos dos seus modelos. Então, começou, assim, a máquina fotográfica foi um super advento para os artistas nesse momento, e os artistas mais novos, né, os artistas mais velhos ficaram com um pouco de receio desse novo produto, né? Mas os mais novos se adaptaram muito e eles usavam demais a própria máquina fotográfica para tirar foto das modelos e fazer experimentos fotográficos também. O Degas fazia experimentos fotográficos, o Mouchard fazia esses experimentos e também tirava foto das suas modelos para poder desenhar depois. Era muito mais eficiente e mais barato também. Porque aí você tinha várias fotos da modelo, ela não precisava posar tantas vezes assim. Você já guardava aquilo ali. Quando você não tem a foto, tem que ficar contratando a modelo várias vezes para ela estar lá e ficar na mesma posição. Isso é, assim, muito mais rápido para o processo de trabalho. Vamos ver mais uma outra foto. Vamos ver essa daqui, deve ser uma foto engraçada essa aqui. Aqui, olha só, a pose que a gente vai ver em alguns movimentos, né, do próprio trabalho dele, ela segurando os cabelos longos, ó. Ó como fez o cabelo. Umas fitas para ver o movimento aqui, ó. Essa coroa de flores que tá aqui em cima, esse movimento da mão, para ele ver na hora de fazer aqui aquelas musas maravilhosas com os cabelos gigantes, ele saber qual o movimento da queda que ele poderia adaptar e criar ali a sua obra. Vamos para uma próxima sala. Aqui é uma repetição, tem várias fotos.
Ah, aqui, são muitos cartazes. Essa sala é cheia de cartazes publicitários. Vamos pegar alguma coisa aqui. Vê se tá aqui, aqui. Essa aqui que é a mais bonita de todas, ó. Já, olha, eu fazendo juízo de gosto, gente. Para mim, esse é o mais bonito de todos. Vocês podem achar outros tantos mais bonitos, mas esse é um dos trabalhos que eu acho mais bonito dele. É um trabalho que virou uma capa. Seria também um trabalho comercial. Ele é uma referência ao zodíaco. Então, aqui está ela, uma moça toda adornada, com uma coroa cheia de pedrarias. E aqui atrás dela, nessa rosácea aqui tem os signos, né, do zodíaco, e era a capa de um calendário que uma das editoras para a qual ele trabalhava comprou os direitos da imagem para produzir calendários, né, e vender. Então, aqui tem a arte final, e aqui do lado me parece que tem um esboço da ideia aqui. Me parece até uma aquarela. Na hora de procurar nem todos os quadros eu consegui as referências. Alguns têm escrito, outros nem tanto. Mas como está aqui na exposição, um do lado do outro, me pareceu bem ser a ideia inicial que ele teve e ali a arte final impressa do trabalho dele. Vamos dar mais uma passeada aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa linda para a gente ver. Sempre vai ter coisas lindas, gente. Ah, aqui, ó. Vamos ver qual que é um. Eu não sei se. Acho que é essa aqui que vai abrir. Isso aqui ele também pintava por vontade própria, gente. Então a gente pode pensar. Uma coisa que é interessante falar assim, os temas que ele aborda são temas muito simples, são temas muito leves, né? Aqui são os 4 momentos do dia. Ele pega ideias simplificadas, aí coloca assim, aqui é o despertar, ali depois é o brilho da manhã, o descanso da noite. O que interessa nesse momento não é nem a temática que ele está trabalhando. Ele já está imaginando mesmo, é a forma, é como ele vai botar essa composição, essas mulheres, e que movimento elas vão fazer, como é que ele vai inserir as flores. Exatamente o tema, o título ali já não tem tanta importância assim. Essa história que eles estão contando, nessa questão aqui, não é tão relevante. Relevante é esteticamente a figura com a qual ele está se empenhando em pintar, se empenhando ali em colocar no quadro. Então é bem bonito de ver, é um trabalho esteticamente bonito de a gente assimilar e contemplar. Vamos para um próximo. Aqui, será que isso dá para ver? Ah, dá para ver, põe aqui. Essa é uma pintura, gente, já não é um cartaz publicitário, não é nada. Esse aqui é uma pintura. Deixa eu ver se eu já falei tudo que eu tinha que falar antes, para eu entrar aqui. Não, deixa eu só falar uma frase antes de começar isso. Ele falava assim: o papel do artista é despertar com sua mensagem o interesse do espectador e de comunicar-se com a alma do homem. Gente, eu achei isso tão profundo. O papel do artista é despertar com sua mensagem o interesse do espectador e comunicar-se com a alma do homem, né? Então, ele fez isso comigo, gente. Comunicou lá dentro. Bom, então, já chegando assim, esse momento ele já estava super requisitado, já era um artista conhecido, ele já tinha trabalhado com vários produtos, capas de revista, tem uma editora que fazia sempre, né, encomendas a ele, e ele depois começa a querer fazer ele tem uma ideia ambiciosa de vida, que é pintar essa epopeia eslava, esse folclore todo do povo dele, ele só consegue fazer isso mais no fim da sua vida, né? Quando ele já estava estabelecido. Ele continuava pegando encomendas e ainda fazendo esse momento. Isso aqui é uma pintura. Essa não faz parte da epopeia eslava, não, mas já é o início dessa ideia de processos pictóricos que ele vai começar a trabalhar. E são imagens muito detalhadas e são obras grandes, é super bonito esse trabalho. Ele devia ser, assim, workaholic, gente, porque a quantidade de trabalhos que tem, o tamanho é grande e ele ainda fazia outras coisas junto, é muita paixão pelo próprio processo de trabalho dele mesmo. Então, ele fica 25 anos fora da República Tcheca e retorna lá, né? E quando ele retorna, ele começa a fazer esse processo dessa epopeia eslava.
Vamos passar para a próxima sala. Vamos ver se a próxima já é aquela sala das fotos. Ah, aqui, ó. No CCBB, gente, parece que eles botaram umas projeções que iam trocando as imagens, essas projeções enormes, assim, iam trocando as imagens e são porque são 20 obras que vão contar toda a história. Passa só naquele negocinho aqui desse lado aqui. Quem for fazer o tour virtual, depois de novo, dá para clicar, tá vendo? Aí no que clica, dá para a gente poder ver a cada obra com detalhamento. E aí aqui do lado tem a descrição de cada uma, assim, o que ele está querendo dizer, em que momento, em que passagem que foi dentro dessas 20 obras que ele selecionou para poder contar a história da própria cultura dele. E ele leva 17 anos para fazer todo esse processo. E aí as mulheres voltam a ser temática, né? Acho que as mulheres nunca deixaram de ser a temática dele. Ele sempre trabalhou muito com a figura feminina. E essa figura feminina bonita, né? Meio etérea, assim, uma coisa meio fora da realidade, assim, né? E ele traz essas mulheres novamente como temas de alegorias, né? Elas são figuras, tanto mulheres mais velhas, jovens e crianças também vão aparecer bastante dentro desses processos de descrição de trabalho que ele vai fazendo. E elas são... E aí ele deixa, né? Essas mulheres ele descreve como a alma do país. Elas estão sempre com trajes folclóricos. E aí elas vão assumir mais ainda essa ideia alegórica desse motivo, dessa epopeia que ele vai contar para a gente aí, a partir dos olhos dele, né, a cultura do próprio povo. Bom, gente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tour virtual. Ele morreu em 1939, eu achei que foi até bem recente, assim, e ele morre com 78 anos. O fim aqui da exposição é com obras de artistas que foram influenciados pela obra do Alphonse Mucha. Mas aí eu não vou mostrar elas, não. Eu vou mostrar uma, vou puxar aqui para a minha sardinha. Não, né, ali são obras de artistas estrangeiros que foram influenciados, e eu hoje procurando, assim, fazendo o último processo aqui de pesquisa, eu achei o trabalho da Mariana, que foi aluna aqui do ateliê, e ela é super influenciada pelo Mucha. Olha só que trabalho bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do YouTube também. Baixou? Viu todo mundo? A Mariana está fazendo uma pesquisa super bonita no mestrado dela sobre mulheres artistas, e ela vai apresentar essa pesquisa através de uma história em quadrinhos. E aí, hoje pesquisando, eu falei assim, puxa, a Mari tem que vir conversar com a gente, e aí ela me confirmou. Na quarta que vem, a gente vai fazer uma live com ela, e eu vou conversar com ela um pouco sobre esse trabalho e essa pesquisa de mulheres artistas que ela está desenvolvendo ainda. Então, a gente já fiquem ligados aí que a gente vai ter uma super conversa, assim, para finalizar o nosso mês das mulheres aqui. A gente vai finalizar com essa pesquisa que está super recente e que ela tratou de outras mulheres que eu ainda não falei aqui. Então, vai ser mais alguma coisa para a gente agregar nessa conversa boa aqui de mulheres artistas que a gente está tendo. Hoje, eu não falei de uma mulher, falei de um homem, mas que pintava mulheres e pintava flores, e ele foi super, assim, influenciador de um período inteiro, né, de uma obra muito bonita. E deixa eu ver... então, aí só para a gente finalizar aqui com uma fala dele, ele disse assim, quando ele fez aqueles painéis decorativos, os cartazes publicitários, essas obras que são mais fáceis de reprodução, ele falou o seguinte: eu estava feliz por estar envolvido em arte para pessoas e não por estar em artes para as pessoas, e não por estar em salas de estar privadas. Eram baratas, acessíveis ao público, encontrando espaço tanto em famílias pobres como em círculos mais abastados. É muito interessante, assim, essa questão dele da divulgação do seu próprio trabalho e do interesse que esse trabalho seja de uma forma universal, sem um momento de distinção ou um elitismo, talvez, por parte da arte, assim. Ele queria mesmo que todo mundo pudesse vê-lo e pudesse adquiri-lo, né? Bom para ele também. Mas, de alguma certa maneira, não tinha uma ideia
de nicho específico. Ele queria que mais aquilo inundasse o mundo, né, de cores que ele poderia levar. Gente, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour virtual. Espero que quem tenha visto pelo YouTube tenha conseguido ver melhor as imagens. Quem está aqui no Instagram, eu vou deixar aqui. Tenho umas coisas para falar. Eu vou deixar lá no YouTube, depois eu deixo nos stories o link aqui para assistir esse tour virtual, porque fica bom de ver melhor cada um no seu tempo e admirar a obra. A Fundação Muxá é interessante também. O site é em inglês, mas dá para a gente, é intuitivo, você consegue ver outros trabalhos também, tem fotos de lá. E eu vou deixar aqui, bota aqui no link só para eu explicar o que eu achei lá no site da Fundação Muxá, para quem quiser fazer o seu cliente, o link do Muxá. Volta aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o site da Fundação Muxá. E num pedaço, eu vou já deixar o link prontinho, porque pode ser que não ache, né? Se eu abrir lá direto, talvez não ache. Eles disponibilizam 6 trabalhos do Muxá para quem quiser imprimir e colorir o seu próprio Muxá. Então, assim, quem ficou muito motivado, quem gostou demais dos trabalhos dele e quiser pintar, dá para pintar, gente. Dá para tirar o risco, dá para pintar no papel com lápis de cor ou imprimir direto no papel de aquarela, se conseguir. Se não conseguir, tira o risco. Então, aqui, ó, tem as obras, tá vendo? São só o risco, o desenho. E aí você colore. Eles dizem assim, é para você colorir o seu próprio Muxá. E aí você pode imprimir lá. Eu vou deixar tanto já no YouTube, quem está no chat pode pegar lá o endereço. Quem ficar aqui nos stories do Instagram, eu coloco no link aqui. Deixa eu colocar só aquelas flores. Deixa eu ver que a gente falou das... Essas aqui, ó. Lembra que eu falei assim, os lírios vão aparecer em um outro trabalho? Os lírios estão aqui, ó. Todas aquelas vistas bem detalhadas do lírio que ele fez, ele colocou aqui para a gente ver. Então, aqui está uma repetição, é uma estampa isso aqui, gente, né? Uma estampa bem feitinha. Quem gosta de estampa, quem gosta de moda, gente, quem gosta de estamparia, não pode deixar de estudar Alfonso Muxá, porque ele é muito inspirador, ele foi de um momento de iniciação, de vários processos mais gráficos também. Então, vale super a pena. Levanta só um pouquinho aqui para eu mostrar tudo. Tá vendo aqui, ó? Quando ele desenha a flor em várias vistas, ele consegue juntar elas aqui depois, fazendo essa parte essa rodinha aqui, né? Essa coroa de flores aqui. Não necessariamente ele viu ela assim, mas ele juntou de uma maneira harmônica que ficou interessante e repetiu isso nessa estampa. Aqui embaixo tá aquele galinho que ele desenhou ali das flores, o galinho. Então, aqui embaixo, ó, ele colocou aqui também nessa organização dessa estamparia. Então, olha só a referência. Às vezes a gente acha que precisa criar um trabalho mirabolante, né, gente? Olha só como funciona o processo de referenciação. Ele viu uma flor, ele desenhou a flor, capturou todos os detalhes que ele podia daquela flor, guardou aquele trabalho e desenvolveu um outro trabalho a partir daquele. Nem sempre a gente precisa começar e terminar um trabalho e aquele ser o propósito final dele. As referências vão estar se juntando, né, e fazendo com que a gente produza cada vez mais e mais levando um pouco do que a gente já estudou, coloque em outros trabalhos. Um trabalho nosso pode ser referência para um outro trabalho nosso também. E é assim, mais ou menos, que ele trabalhava. Olha aqui as papoulas também. Olha que bonito, outra estampa. Então, para quem gosta de flor, tem flor. Para quem gosta de pintar pessoas, né, as figuras femininas estão aqui disponíveis também. Então, ó, dá super para passar o final de semana aí colorindo as figuras do Muxá. Aqui. Olha que bonito esse aqui, ó. Super detalhado. Então, eu recomendo, gente, recomendo. Quem quiser entrar nos links, eu vou deixar todos aqui no final dos stories, porque aí vê melhor. E quem tá do YouTube conseguiu acompanhar melhor aqui, mas também já tá lá no chat. Gente, eu agradeço demais vocês aqui que me acompanharam por esse tour virtual à exposição de Alfonso Muxá, a exposição que teve em cartaz no CCBB aqui do Rio de Janeiro, que terminou dia 28 de fevereiro. Ela não tá mais lá disponível para a gente assistir, mas dá para assistir virtualmente. Eu vou deixar também nos stories o link para inscrição.
do curso, do workshop de aquarela floral que a gente vai ter, que começa na segunda-feira. Então, quem ainda não se inscreveu e quiser se inscrever, eu vou deixar lá o link, ainda dá tempo, viu, gente? Muito, muito obrigada. Essa foi mais uma live aqui do nosso Esquenta, do workshop de aquarela floral. Mas é um tour virtual que eu falei que ia sempre fazer quando eu conseguisse uma exposição legal. E a boa notícia é que eu já consegui uns 10 museus para a gente passear aí. Já fui pesquisando, vamos ver devagarinho eu vou estudando eles para poder ver as obras que são interessantes da gente comentar aqui, mas está garantido ao longo do ano mais tour virtual para a gente. Então, o que eu fiz em janeiro deu super certo, pesquisei mais, e a partir de agora a gente já pode fazer passeios mesmo sem sair de casa. Então tá bom, gente. Até a próxima visita guiada do tour virtual e até amanhã a gente se encontra de novo. Amanhã a gente tem desenho de observação, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.